Oi, pessoal, tudo bem? Tô joia, bacana. Tô bacana porque tenho você aqui. Ah, que bom. Mas como realizar mudanças pessoais? Eu confesso que eu não gosto de títulos assim. Eu não gosto, definitivamente. É por causa dessa palavra definitivamente, porque quando eu falo assim, 6 técnicas para não sei das quantas, 6 comportamentos, X comportamentos para isso, porque limita muito isso. Enfim, negócio interessante. Mas vamos lá. Existem algumas dicas, então, para a mudança de comportamento. Pessoal, uma das coisas mais difíceis que existem é exatamente nós nos mudarmos o nosso comportamento, porque ele está atrelado efetivamente à nossa maneira de ser, à nossa formação, aos nossos valores, aquilo que apreendemos, que retemos no nosso ser, literalmente, ao longo da nossa vida. Muito, muito difícil. Todavia, existem situações que exigem que nós adotemos comportamentos diversos. Ah, mas eu não sou assim, vou ter que agir dessa maneira? Sim, sim, efetivamente sim. O problema é que às vezes nós nos acostumamos a agir de uma forma tão constante que às vezes a gente está fazendo errado e não percebe. Ah, mas eu sempre fiz assim, eu ouço isso com uma certa frequência. São pessoas que não são nada maleáveis, são inflexíveis. Mas eu fiz sempre assim, mas você sempre errou, querido, querida. Você sempre está fazendo errado. Ou então está ficando muito mais dispendioso, os resultados poderiam ser melhores. Não é? Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bacaninha? Então tá. Mas olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, traga sugestões, traga ideias para a gente conversar aqui, para a gente trocar ideias. Esse canal, o canal do JB, não é do JB, é seu, é meu, é nosso, esse nosso canal. Vamos fazer a diferença, então vamos que vamos. Pessoal, então o processo de mudança é uma das tarefas mais difíceis. Muito, muito difícil. Já disse por quê. Seja no contexto pessoal, profissional. Esse é um grande dilema nosso, não é? Um grande dilema. No ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, geralmente os treinamentos, as palestras que a gente ministrava, a gente fala assim, olha pessoal, não adianta, a gente precisa se adequar a uma realidade, a um plano de trabalho que alguém traçou e etc, etc. É claro que nós vamos impingir ali um pouco da nossa identidade, um pouco. Todavia, precisamos seguir aquele plano, aquele planejamento que nos foi imposto, né? Então, existem alguns, eu poderia dizer assim, pressupostos, né, para essa mudança de comportamento que a gente precisa entender. Primeiro, é sempre importante, interessante a gente ter várias escolhas, várias alternativas para determinado comportamento do que não ter escolha nenhuma. Tá? Isso no nosso dia a dia. Ah, mas eu não sei, não tenho nenhuma. É necessário que haja uma mudança, mas por onde eu começo? Não, eu não tenho opção. Então fica difícil. Então comece a mentalizar isso. Quais são as possibilidades para eu começar a mudar comportamento? Depois a gente precisa entender que nós temos todos os recursos, pessoal, todos os recursos para promovermos essas mudanças. Só que às vezes a gente nem percebe, por causa desse automatismo que a gente está levando à vida. E é claro que a vida nos permite, ao longo do tempo, né, adquirir várias experiências que são instrumentos efetivos para que possamos colocar em prática nossos propósitos de mudança. E depois, cada comportamento de qualquer ser humano tem alguma função positiva e em determinado contexto. Por quê? Acabei de falar, depende dos nossos propósitos. Essa é o terceiro pressuposto. Você quer ver um exemplo que eu gosto muito? Tem aquelas pessoas que são assim, caladas, absolutamente solitárias, que adoram, que gostam disso, não é?
Certa vez eu estava numa instituição hospitalar e ao entrar no elevador eu disse de pronto, tal andar. A mocinha apertou o botão e fomos, tal, aquele negócio todo. Numa terceira, numa quarta vez, eu dizia bom dia, ela não respondia. Então, uma quarta vez eu falei assim, olha, toda vez eu dou bom dia aqui, você não responde, está tudo bem com você? Ela falou, moço, se eu for responder todo mundo aqui, eu vou ficar doido. Doida. Bacana, é o jeito, né? E tal, esse negócio todo. Conheço uma pessoa que trabalhou numa estação de tratamento de água que fica localizada lá à beira do rio. Essa pessoa trabalha sozinha, não tem ninguém para conversar. Ninguém. Um dia ela falou, João Bosco, o que eu tenho aqui são aranhas enormes que aparecem aqui à noite nas paredes e tal, catando os mosquitos e tal, esse negócio todo. Já acostumei. Olha só, mas você não tem medo, medo do bicho, medo da solidão? Não, eu acostumei, eu não gosto de trabalhar onde tem muita gente me cobrando as coisas, olha só que interessante. Né? Pessoal, e aqui existem o que eu estou chamando aqui de alguns degraus, algumas etapas, assim, por assim dizer, né, para a gente promover essa mudança pessoal. Identifique o comportamento a ser modificado. O que eu preciso modificar? Define a mudança, seja específico, procure modificar comportamentos menores, concentre-se em uma alteração de cada vez. Depois, entenda o comportamento e o propósito no contexto da sua vida. Isso é muito importante. Por que eu preciso mudar? Eu preciso parar de fumar, preciso parar de beber, preciso fazer uma atividade física. Por que isso? Outro, identificar a necessidade e importância de mudança pessoal para a pessoa. Por que eu preciso mudar, hein? Qual a razão disso mesmo? É se questionar. Se eu continuar assim, terei algum prejuízo ou prejudicarei alguém? Por que efetivamente eu preciso mudar? Outro, desenvolva um grande desejo de mudança pessoal. Observem, quando você perceber essa necessidade. Eu preciso mudar e vou mudar. Isso é bom. A gente dizer isso para a gente mesmo. Crie novas alternativas de comportamentos, visualize novas alternativas. Bom, eu estou fazendo assim, e se eu fizer dessa maneira? Então, imagine as novas mudanças ocorrendo em sua vida. Visualize. Imagine eu não agindo dessa forma mais. Imagine eu não bebendo, não fumando. Imagine eu fazendo isso. São exemplos assim que me ocorreram agora, pessoal. Use essa questão da imaginação, se coloque lá na frente, antecipe, visualize um resultado diferente, assuma um compromisso de mudar efetivamente a mudança, de novo, se e somente se houver essa necessidade, se for um propósito. Sabe por quê? Primeiro, você vai desenvolver essa conscientização. Eu preciso, é necessário que haja mudança. Outro, firmeza de propósito. Eu quero, eu vou conseguir, é importante para mim, é importante para as pessoas com as quais convivo. Eu acredito na minha possibilidade, na minha força de vontade, porque isso reforça a nossa autoestima. Eu sou o cara, eu sou fera, eu vou conseguir. E daqui a alguns dias eu volto, vou mostrar para as pessoas que eu realmente mudei. Tudo bem, pessoal? É isso. Um abraço e até a próxima. A gente se vê por aqui.